Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui para refletir sobre o Evangelho de Jesus. E hoje uma noite muito especial, porque vamos conversar sobre o Evangelho de Lucas. Quem foi São Lucas? Mas antes disso, vamos ler uma mensagem de Lucas, que se chama A Marcha, retirada do livro O Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Lucas 13, 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação da queda. É preciso caminhar sempre,
mas a jornada compete ao Espírito Eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. E assim, pedimos a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, que nos ilumine, que nos traga as boas inspirações para a interpretação e comentários da mensagem do Cristo, nosso Mestre, das lições que precisamos obter nesta jornada evolutiva. Agradecemos a Deus, aos espíritos benfeitores que já se fazem presentes nesta noite, nos auxiliando no cumprimento desta tarefa, no serviço da obra de Jesus. Abençoai, Senhor, a todos os nossos irmãos presentes, fisicamente, e também aos espíritos desencarnados que vieram ter conosco, aprendendo a continuidade da lição da vida do Espírito imortal. Que a paz de Jesus nos envolva sempre. Que assim seja. O tema da nossa conversa é muito maravilhosa. Lucas, o médico de almas, de homens e de almas. E é tão apaixonante que uma escritora chamada Taylor Cadell, ela escreveu um livro. É uma ficção, é um romance, mas este livro deu a referência e a expansão do conhecimento sobre Lucas. Lucas é o patrono dos médicos. Dia 18 de outubro comemora-se o dia de São Lucas. O que é São Lucas? Ele se tornou santificado de acordo com a sua rotina de vida, de acordo com a sua jornada aqui na Terra, cumpriu os fiéis preceitos do cristianismo. E qual a importância de Lucas para o cristianismo, né? E a gente traz a Bíblia Sagrada, aonde Lucas deixou historicamente registrada a vida de Jesus. Lucas foi um dos 4 evangelistas. E aí a gente se pergunta, por que 4 evangelistas falarem sobre o mesmo assunto? Qual era o assunto dominante no Novo Testamento, no Evangelho? A vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as curas, as parábolas, os milagres. Quais são os 4 evangelistas? Mateus, Marcos, Lucas é o 3º evangelista e João. Mas Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, ou seja, de acordo com a sua técnica, com a sua organização e com a sua sistematização histórica daquela época. E Lucas é conhecido por ele ser médico, e a gente se pergunta como é que sabiam que Lucas era médico? Nas referências históricas que encontramos dos historiadores e da própria tradição que nos traz, e nos próprios escritos no Evangelho que Paulo de Tarso menciona Lucas como o médico amado. Então a gente identifica nas pequenas letras do Novo Testamento indícios e a composição literária de Lucas. Ele escrevia
de uma forma diferenciada. E os estudiosos, os teólogos, nos trazem que Mateus escreveu o Evangelho, né? O Evangelho segundo Mateus, ele escreveu para os judeus. Aí vem Marcos, que escreveu o Evangelho para os romanos. E vem Lucas, que escreveu o Evangelho, ou seja, a vida de Jesus. A sua concepção foi para os gentios. Quem são os gentios? São todas as pessoas, de todos os países, de todas as raças. A mensagem de Cristo, ela é trazida para toda a humanidade, não determinado grau, credo, seita, é para todos. Então, a forma democrática, vamos dizer assim, como Lucas escreve e nos conta a trajetória do Cristo, é para todos. E João, ele já escreveu o Evangelho para todos os cristãos, realmente aqueles que estavam convertidos ao cristianismo. E Lucas buscava a conversão, a expansão do cristianismo em todas aquelas regiões da Palestina aonde viveu, aonde Jesus converteu, convenceu, ensinou as suas lições e trouxe os seus exemplos. Mas Lucas foi mais adiante, segundo o Evangelho, ele foi mais adiante nas viagens acompanhando Paulo. Então Lucas, num determinado momento da sua vida, ele se encontrou com Paulo. E juntos, separados, eles eram fortes. Imaginemos juntos Timóteo, Pedro, Filipe, os grandes seguidores de Cristo e divulgadores do cristianismo. Então, quem foi Lucas? Qual que é a história de Lucas? Lucas é trazido pelo romance da Taylor. Ela nos diz um pouco do romance ficção e buscamos também na história que Lucas nunca foi casado, ele teve alguns amores, né? 2 mulheres, e que ele era de Antioquia, né? Ele era filho de um escravo liberto. Ele morava nas terras de Diodoro, que era um governador romano muito poderoso, muito rico, e gostava muito do pai do Lucas, que era o Enéas, que era o escravo liberto. E o Lucas, ele caiu nas graças do Diodoro, porque ele era um menino muito inteligente e desde criança a sua inteligência, a sua personalidade, o seu jeito e a sua amizade com a filha do Teodoro, que se chamava Rúbria. Eles eram crianças, cresceram juntos, e eles eram muito amigos, como irmãos. Mas, de uma certa feita, a Rúbria ficou doente. Eles falavam que era doença branca, mas era leucemia que ela tinha. E em Roma, naquela época, era conhecida como a cidade dos deuses, né? Era o politeísmo, vários deuses. Era o paganismo ainda que vigorava naquelas terras. E o Lucas foi criado nesse ambiente. Mas o seu pai, Enéas, ele acreditava em um tal Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido, ele era muito bondoso. Ele era muito justo. E o Lucas foi criado nesse ambiente, apesar de conviver com os deuses, né, do Império Romano, é o que preponderava, né? E que as pessoas seguiam essa religião com vários deuses politeístas. E a Rúbria ficou doente, mas o Lucas tinha algumas intuições. Ele curava, ele tinha o dom de curar. Pela sua
história, ele tinha essa aptidão. E ele identificava plantas, raízes, e certa feita, a Rúbria muito doente, ele acabou dando a ideia de um medicamento para aliviar as dores da Rúbria. E ela melhorou. Só que a doença estava muito avançada. E quando ela estava adolescente, com uns 15, 16 anos, não houve medicamento, nem curas, nem chás, nem magias para curar a Rúbria. E ela desencarnou. O Lucas ficou muito triste. E ele teve um luto patológico. O que é o luto patológico? É aquele luto que não passa. A vida dele, física, mental, espiritual, era envolvido por esta dor e revolta. Como é que Deus, sendo amoroso, bom e justo, deixou a Rúbria, sua amiga de infância, uma menina inocente, boa, nunca fez mal a ninguém, ela morrer desta doença? Como não teve cura para a Rúbria? Mas ele queria desafiar Deus. E o Deodoro, observando a aptidão do Lucas, disse que ele iria estudar na Universidade de Alexandria, pagaria todos os estudos, porque o Lucas tinha o talento para a medicina. E o Deodoro faria de tudo para investir na carreira do pequeno Lucas. Na verdade, o nome dele era Lucano. Lucas é o diminutivo do Lucano. E ele foi estudar. Mas ele foi estudar não para obter a cura como algo especial, salvar a vida de uma pessoa. Ele queria desafiar Deus. Deus matava, ele ia lá, ia viver, ia salvar. Então ele queria medir forças com Deus. Olha só a infantilidade, a imaturidade espiritual do pequeno Lucas. E ele foi estudar medicina, né? A mãe dele, ela se chamava Íris, era uma moça muito bonita. E ele não tinha irmãos. Então ele foi para Alexandria e ficou muito zangado com tudo isso que acontecia na vida dele. Ele fez a caminhada dele na medicina. E quando ele fez essa opção, o Teodoro, como era o governador de Roma, queria que ele servisse no palácio, no império, que curasse os ricos, os poderosos. E Lucas disse, não, eu não vou curar os ricos e poderosos. Eu vou desafiar Deus, eu vou cuidar dos pobres, dos escravos, porque eles usavam, na faculdade de medicina naquela época, os corpos para o estudo da anatomia eram dos escravos, porque os escravos não eram considerados seres humanos, era apenas um corpo. E às vezes eles estavam vivos e contraíam alguma doença desconhecida e era motivo de estudo os corpos vivos no laboratório da universidade. O Lucas não concordava, porque sem anestesia, sem modos adequados, sem cuidados com aquele corpo, com aquele ser, ele se revoltava com aquilo na universidade. E ele dizia que os escravos eram pessoas humanas, eram homens, e que mereciam o mesmo tratamento do rei, do senador, do soldado romano. Ele tinha que ter respeito a este corpo. Isso já era latente no Lucas. E quando a gente fala que ele fez a sua trajetória em sofrimento, ele tinha uma personalidade quase depressiva, ele era triste, ele era introspectivo, ele ficou muito zangado. Então, ele buscou na sua vida um real sentido para a vida física. E nessa busca dele, ele foi caminhando e tentando fazer essa relação de Deus com a vida, com a morte. E se Deus fosse tão bom assim, ele não deixava as pessoas, familiares meus irmãos, meus filhos morrerem. Por que Deus não dá à pessoa uma opção? Se ele é o Deus da vida, por que ele mata? Se ele ama, por que ele mata?
não matar, a lei de Moisés, mas Deus contrariava até mesmo essa lei e Deus matava. Assim Lucas pensava. Mas dentro de Lucas, como no interior de nós, existe esse embate entre o mal e o bem. Esses questionamentos e essas reflexões que nós fazemos diante da vida. Mas eu sou tão bom, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém e o mal me ocorre, e o mal me sucede. E cai como se fosse um raio na minha família, destruindo todos os meus amores, destruindo a minha felicidade ou meu futuro feliz. Como pode? Se Deus tem este comando, quem é esse Deus e o que ele pretende com esse jeito dele? E Lucas, numa das travessias, o livro é muito grande, então a gente indica ele para leitura. São quase 700 páginas, a gente não pode relatar ele inteiro aqui. Indicamos para a leitura que é lindo o encontro de Lucas com Paulo, o encontro de Lucas consigo mesmo, o encontro de Lucas com Maria, a mãe de Jesus. E esse encontro é emocionante. Porque numa palestra Haroldo Dutra fala assim, gente, Lucas não conviveu com Jesus. Estavam no mesmo mundo, no mesmo planeta Terra, mas um numa determinada região e outro em outra. Eles não se encontraram fisicamente, mas eles se encontraram espiritualmente. Os demais evangelistas conviveram com Cristo, relataram no seu evangelho as suas experiências pessoais com o Cristo. Nós também temos experiências espirituais com o Cristo, porque não convivemos, não tivemos ou não lembramos a nossa experiência física com Cristo. E quando você quer saber de alguém, né? E Lorena e Laura, você, como que é suas filhas? A mãe vai relatar com todo orgulho como é minha filha, né? Ah, minha filha é linda, estudiosa, né? Obediente, né? Ela é uma menina muito especial. E aí Lucas vai perguntar para Maria, mãe de Jesus, quem era Cristo? Quem era Jesus? Como que ele nasceu? Como que foi o nascimento de Jesus? A gente adora. Ah, eu lembro do dia do nascimento de minha filha. Foi no dia 15 de julho, às 8 horas da manhã, no hospital São Mateus. E foram tantas pessoas visitá-lo. Foi um dia muito especial. E Lucas perguntou tudo para Maria, a mãe de Jesus. E o Evangelho segundo Lucas, ele é minucioso no nascimento de Jesus, porque Maria conversou com ele, Maria relatou. Imaginemos o encontro de Maria contando sobre a vida de Jesus, a sua fuga com 12 anos de idade, quando ele fugiu lá para o templo, soltou a mão de José e de Maria e ficou perdido. E Maria procurando, onde está meu filho? Estava entre os doutores da lei, discutindo e conversando com aqueles homens sábios. Da onde Jesus aprendeu essas lições? Se ele ainda não frequentava e não tinha as escolas para um filho de carpinteiro. As escolas eram para os filhos de imperadores, de senadores, de governadores do Império Romano. E Jesus era apenas o filho do carpinteiro e de Maria, uma mulher humilde, obediente, muito gentil, muito bondosa, muito amorosa. Mas Lucas conversou com Maria e conversou também com os apóstolos e trouxe alguns trechos no Evangelho que não tem em outros evangelhos, de outros evangelistas, como a do filho pródigo, que essa parábola nos ensina muito
que Deus é o Pai de todos nós e que nos perdoa em qualquer circunstância. Você pode virar as costas para Deus, pode ir embora, pedir a sua parte na herança, abandonar, estou cansado. E quando você volta, Pai, me perdoa. E Deus te abre os braços e te aceita de volta. Porque Deus é bondoso e misericordioso. E quando Lucas sentiu a profundidade do amor de Deus, o verdadeiro amor, ele se apaixonou por Deus através dos ensinamentos do Cristo e de seus discípulos. Porque a partir daí ele foi seguidor de Paulo na divulgação e na expansão do cristianismo. Ele converteu-se ao cristianismo, aceitou Cristo como modelo e seu guia e o seu exemplo e disse: não posso ficar só para mim. E o luto que ele viveu quase toda a sua vida, 40 anos. Lucas morreu já idoso, 84 anos. Fez muito trabalho para Cristo, trabalhou muito. E que hoje nós conhecemos e somos cristãos e amamos tanto a vida com Cristo. E amamos a Deus e confiamos nele, apesar das tragédias que nos ocorrem, das mortes. Todos nós nascemos, vivemos, vamos morrer. Nossos antepassados já morreram, mas deixaram a sua história registrada em nossa vida, nos capítulos do livro da humanidade, assim como Lucas e outros evangelistas. Mas é importante sermos o exemplo vivo como Lucas foi. E eu achei tão bonito a história de um diálogo de Simeão e o menino, do livro de Chico Xavier, no roteiro de Jesus, pelo espírito de Humberto de Campos. O Simeão fala assim: celeste menino, por que você preferiu a palha humilde da manjedoura, já que você representa os interesses do eterno Senhor na terra? Por que não vestiste púrpura imperial? Como não nasceste ao lado do Augusto, o divino, para defender o flagelado do povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como que vai advogar a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Ah, pequeno menino, por que não chegaste como Moisés, valendo do prestígio da casa do faraó? Moisés nasceu dentro da casa do faraó, criado pela princesa. E Simeão pergunta: por que você não veio assim? Você foi vir lá na estrebaria, junto das vacas, dos jumentos. Quem te preparará embaixador do Eterno para o ministério santo? Que será de você no lugar do sinédrio? Oras, pequeno menino, por que não ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou um sorriso para ele, mas o ancião, tomado de angústia, continuou: onde, menino, que você vai representar os interesses do Supremo Senhor, sentar-se-á entre os poderosos, escreverás novos livros da sabedoria? Ah, erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ah, dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro levantou a mãozinha direita e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava para o sepulcro. Divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menininho apontou
naquele senhor Simeão. Onde? Nesse instante, aproximou-se a sua mãe Maria e recolheu nos braços maternos. Simeão, somente após a morte do corpo, ele veio a saber que o menino celeste, aquele pequenino menino, não deixara sem resposta. Porque, naquele gesto silencioso, ele não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitosas, mas efêmeras da terra. Ele vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Jesus veio nascer e crescer e multiplicar no coração da humanidade. E quando a gente ainda se equivoca, buscando essa paz, a felicidade e a verdadeira plenitude em lugares equivocados, ainda temos como Lucas ainda um luto patológico, a revolta, a indignação. E quando compreendermos que Cristo está dentro de nós, quando compreendermos que as suas lições não têm que estar somente nos papéis, tem que estar aqui dentro e no nosso cérebro, e modificarmos a nossa vida pelas mãos, agir com amor e usando o nosso cérebro, a razão, para modificarmos a nós e a todos os outros que se encontram na nossa caminhada evolutiva. Lembremos, é o coração, é o nosso cérebro e é as nossas mãos em ação, louvando a Deus e agradecendo pela vida. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, continue a nos inspirar, a nos trazer esse eflúvio divino que nos fortalece, que nos alegra os corações, que nos envolve com o perfume do amor divino. Ó Deus, Pai de amor e misericórdia, inundai com o vosso amor a humanidade, para que possamos ser humildes, como o filho do carpinteiro, e vivenciarmos as lições do Cristo, nos pegadas, aonde estivermos, em especial em nossos lares, junto àqueles que estão conosco, para a nosso aprimoramento, para a nossa melhoria do nosso ser espiritual. Que as bênçãos do Pai Eterno nos envolva a todos. Que assim seja.